Mas infelizmente aquela menina não resistiu e ela faleceu. E as características que aquela mulher passou para a enfermeira era a mesma fisionomia da menina que estava internada ali há 10 dias. Mas ela já não estava mais viva. Hoje você vai ouvir a história que foi narrada pela Vera. A Vera nos escreveu e ela contou-nos uma história que aconteceu com a sua avó no final da década de 1970. O ano exato era 1979. E ela fala que a sua avó faleceu nos anos 90, mas ela lembra uma história que aquela mulher contava para os netos enquanto eles cresciam. A Vera não deu o nome da sua avó, nem tampouco o endereço de um hospital no qual aquela senhora estava internada, aguardando por uma cirurgia. Uma certa vez, aquela senhora ficou doente e precisou se internar. Enquanto aguardava a cirurgia, num quarto do hospital, ela disse que ali ela presenciou coisas muito assustadoras. Ela não ficou com medo, porque ela cresceu ouvindo histórias de almas penadas, de espíritos que perambulam pela terra em busca de algum lugar. Há quem acredite que esses espíritos não aceitam que desencarnaram e não querem ir para um outro lugar. Então eles continuam vagando na terra, principalmente no lugar por onde esteve na última vez em que estava vivo. E isso aconteceu com aquela senhora naquele hospital durante as noites em que ela esteve ali, esperando a cirurgia que havia sido marcada. E enquanto isso não aconteceu, uma enfermeira que passava nos quartos para fazer a medicação, medir a pressão, fazer o trabalho normal que todo enfermeiro deve fazer, ela verificava que a porta do quarto daquela senhora estava aberta. Toda vez que aquela enfermeira chegava, ela encontrava a porta do quarto aberta. E ela chegou a falar para a senhora, que estava internada ali aguardando o seu atendimento médico, o procedimento do qual ela passaria para a cirurgia, e assim, somente depois de recuperar a saúde, ela receberia alta para voltar para a sua casa. Naquele quarto, durante aqueles dias, existia somente a presença desta mulher. As outras pessoas que estavam internadas ali, havia mais 2 camas, essas pessoas já haviam recebido alta médica e voltaram cada um para a casa delas. Então ficou somente essa mulher, que era a avó da Vera, que escreveu pra gente contando essa história. E a enfermeira falava para a mulher que ela não poderia abrir a porta do quarto. Era uma época de inverno e estava ventando muito naquelas noites, e ela não poderia pegar friagem, porque se recebesse algum resfriado, uma gripe forte, ela não poderia passar pela cirurgia pela qual estava aguardando. A mulher estranhou o comentário daquela enfermeira e na primeira vez ela não respondeu nada. Ela se ficou olhando sem entender. A enfermeira fez a medicação, passou os remédios para aquela mulher e depois ela saiu, e enquanto saía ela fechou a porta. Durante a madrugada, no novo retorno da enfermeira ali até ao quarto, a enfermeira entrou e viu que a porta estava aberta novamente. Mais uma vez ela falou para a avó da Vera que ela não poderia abrir a porta, que aquela porta deveria ficar fechada o tempo todo, para evitar de pegar friagem. Mais uma vez a mulher, sem entender, ficou olhando para a enfermeira e não respondeu absolutamente nada. 2 dias depois, a avó da Vera estava naquele quarto, e nesse dia ela já havia feito a sua cirurgia, já estava passando o tempo da sua recuperação. E nessa noite, mais uma vez, o plantão daquela enfermeira que chamou a sua atenção por a porta estar aberta. A enfermeira chegou, entrou no quarto e a porta não estava fechada.
Mais uma vez, ela chamou a atenção da mulher, dizendo que ela não poderia fazer aquilo. E desta vez a enfermeira questionou: se a senhora já fez cirurgia, a senhora não deveria nem mesmo sair da cama. A senhora não pode fazer esforço, não pode se mexer aí. Porque se a senhora se esforçar, dizia a enfermeira, pode gerar alguma complicação na cirurgia. Sendo assim, vai demorar ainda mais para a senhora voltar para sua casa. Então, não levante da cama, não saia do seu lugar para abrir a porta, que eu vou fechá-la. E ela deu o medicamento, deu os remédios para a mulher, e a mulher dessa vez disse a ela: mas não sou eu não abri a porta. A enfermeira disse: mas então quem foi que abriu? Só tem a senhora aqui no quarto. A mulher tinha visto algo acontecendo ali, mas ela ficou com cisma assim de falar para a enfermeira, com medo da enfermeira não acreditar no que ela iria narrar. Naquela hora, então, ela não disse nada. Na segunda vez que a enfermeira voltou para o quarto, já era de madrugada. Mais uma vez, a enfermeira encontrou a porta aberta. Ela se aproximou da mulher e disse: senhora, eu estou falando sério. A senhora não pode ficar se levantando para abrir a porta. E a mulher disse: mas não fui eu. Então a enfermeira perguntou: mas se não foi a senhora, então quem foi? Passou alguém pelo corredor e abriu a porta? Aquela senhora que estava deitada na cama respondeu para a enfermeira: não foi isso. Quem abriu a porta, todas as vezes que ela foi encontrada aberta por você, era uma menina bem pequena. Ela aparece aqui no quarto, vai até a porta e abre. E a porta fica aberta. Da última vez que a menina apareceu, eu até falei com ela para não fazer aquilo. Mas a menina parecia que não ouvia eu falar. Ela se aproximou da porta, abriu e depois sumiu pelo corredor. A enfermeira ficou olhando para os olhos daquela mulher e perguntou a ela: mas espera, como era essa menina? E a mulher começou a dar detalhes da menina que apareceu ali no quarto e falou para a enfermeira: essa menina tem os cabelos lisos até a altura do ombro, seus cabelos são claros, tem os olhos castanhos mais para o escuro, e ela estava usando um avental igual a esse que eu estou usando neste momento também. Parece que essa menina está internada aqui no hospital. A enfermeira sentiu o corpo arrepiar. Ela começou a coçar a cabeça, olhava para um lado, olhava para o outro e não sabia o que responder para aquela mulher. A mulher, preocupada, perguntou: está tudo bem? Está tudo bem com você? Quer que eu grite pedindo ajuda? Parece que você não está passando bem. Alguns segundos depois, a enfermeira começou a falar e disse que há 10 dias uma menina esteve internada ali também naquele quarto e ela estava fazendo um tratamento de uma doença muito grave. Mas infelizmente aquela menina não resistiu e ela faleceu. E as características que aquela mulher passou para a enfermeira era a mesma fisionomia da menina que estava internada ali há 10 dias. Mas ela já não estava mais viva. Então era o espírito dela que estava aparecendo naquele quarto e abria a porta como se ela estivesse viva, com medo de manter a porta fechada para que não ficasse escuro naquele quarto. A menina surgiu em espírito e todas as vezes ela abria a porta para que a luz do corredor entrasse naquele lugar. A Vera disse que a avó dela contou várias vezes essa história e ela sempre afirmou que aquilo foi real. Que todas as vezes ela via a menina se aproximar da porta para poder abrir. E a enfermeira vinha e achava que era ela que tinha aberto aquela porta, que era aquela senhora que levantou da cama e abriu a porta, mas não foi ela. Até que a mulher decidiu quebrar o silêncio e falou com a enfermeira o que ela tinha visto naquele lugar. E também a enfermeira relatou à mulher o que aconteceu ali antes da chegada dela.
Então o espírito daquela menina não sabia que já não estava mais vivo e permaneceu naquele lugar por algum tempo. Depois que a avó da Vera recebeu a alta, foi embora, ela não sabe mais o que aconteceu naquele quarto do hospital. Se a menina continuou aparecendo ou não durante as noites para poder abrir aquela porta, para que a luz pudesse entrar e iluminar a escuridão do quarto daquele hospital frio.